Detetives da Fé, sejam bem-vindos à Semana Santa Testemunhas da Cruz. Durante os próximos dias, nós vamos entrar em uma grande investigação. Um caso antigo, mas cheio de pistas vivas até hoje. O maior mistério da história: quem foi este homem chamado Jesus? E por que ele precisou morrer numa cruz? Preparem suas lupas espirituais, abram bem os olhos e o coração, porque cada encontro será como uma nova cena do crime, cheia de evidências, testemunhas e descobertas. E no fim desta jornada, você vai perceber que esta história não é apenas sobre o passado. Ela fala de você. Aqui, cada adolescente será um investigador de verdade, buscando entender o amor de Deus revelado na cruz. E cada professor, um mentor desta missão, guiando as novas gerações detetives em busca das respostas que transformam vidas. Então, respirem fundo, ajustem suas lupas e preparem-se para descobrir que o maior mistério da cruz é o amor. Sejam muito bem-vindos à Semana Santa Testemunhas da Cruz. O caso está reaberto e a investigação começa agora. Há mais de 2000 anos, um crime dividiu a história. Um homem inocente foi condenado à morte. Seu nome, Jesus Cristo. Mas quem foi o verdadeiro culpado? Teria sido Judas, o traidor? Ou Pilatos, o juiz covarde? Ou talvez o orgulho dos religiosos? Ou o silêncio da multidão? Esta semana seremos detetives da fé e vamos analisar as pistas, ouvir as testemunhas e descobrir quem está por trás da morte de Jesus. A nossa sugestão para a Semana Santa dos adolescentes é que vocês façam um jogo de detetive para eles, onde eles desvendarão o mistério do assassinato de Jesus. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. No início da semana, vocês vão apresentar para eles um envelope. Dentro desse envelope vai conter as 3 revelações do caso final. Só que esse envelope tem que ficar lacrado. Eles não podem ver, não podem saber, porque a resposta será surpreendente. O jogo vai funcionar da seguinte forma, igual um jogo de detetive mesmo. Nós teremos os suspeitos, vamos colocar aqui. Nós teremos os locais, os possíveis locais do assassinato. E nós teremos também as armas ou os motivos que levaram Jesus à morte. Cada adolescente, ao chegar, receberá um papelzinho como este. Aqui, eles vão colocar o seu nome. Você pode dividir eles em equipe ou deixar que cada um faça individual. Nessa lista, nós teremos o nome dos suspeitos. Esses nomes são os nomes dos personagens que estão no manual da Semana Santa. Cada dia, nós falaremos sobre um personagem. Também teremos os motivos que levaram, Jesus à morte. Então, também, cada dia, nós falaremos de um desses. E os locais onde a possível morte ocorreu. Cada dia, então, ao falar de um personagem, de um motivo e de um local, nós vamos formando um quadro de suspeitos, um quadro para ir ligando o que está acontecendo neste crime. Eles vão dar as suas sugestões, vão fazer anotações do que eles acham que vai, de quem que foi o suspeito final. No final da semana, vocês apresentarão para eles a revelação deste jogo. As cartas que estão aqui, elas não estão reveladas nessa lista, para que ele seja muito surpreendente, porque se a gente deixar aqui,
vai ficar bem óbvio. Então, a resposta do que está aqui não está aqui, tá certo? Nós temos aqui também alguns elementos que vocês podem estar utilizando a cada dia, conforme vocês forem falando dos personagens, dos locais e dos objetos utilizados. Nós temos aqui uma lança plástica que você pode encontrar em lojas de festa, também uma espada, que também pode ser encontrada em lojas de festa. Temos aqui aquele objeto que foi utilizado para molhar a boca de Jesus com vinagre. Esse objeto foi feito com papelão, EVA, faixa de machucado. É bem simples e bem prático de fazer. Temos aqui também uma sugestão de um chicote, que também foi feito de EVA e de material de papelão, que é uma ideia bem legal que vocês podem estar utilizando também. Temos aqui um galo, porque um dos dias nós falaremos de Pedro. E Pedro negou a Jesus. Então, ele é um dos suspeitos. Então, nós temos também aqui um objeto que você pode estar utilizando. E o mais importante, a Bíblia. Nós não podemos esquecer de abrir as nossas Bíblias todos os dias. Cada dia que nós formos contando a história, revelando as testemunhas, nós vamos utilizar a Bíblia para mencionar os textos e estudá-la, tá certo? Não se esqueça. No decorrer da semana, chegamos até o último dia. Esse dia é muito especial. Eles vão estar super curiosos para saber se eles acertaram, se eles conseguiram descobrir quem foi o culpado. Então, com muito mistério, nós vamos revelar aqui. E eu posso dizer para vocês, eu fiz em casa com os meus filhos e foi surpreendente. Eles ficaram bem surpresos. Então, você vai dizer, onde foi que Jesus morreu? Será que vocês acertaram? Vamos ver quem que conseguiu descobrir. E aí você vai revelar onde foi que Jesus morreu. No planeta Terra, mas eles vão falar, mas isso não tinha aqui. Mas foi aqui que Jesus morreu, não é mesmo? E aí você vai dizer agora, e por quê? Qual foi a arma? O que causou a morte de Jesus? E eles vão dar as sugestões dele. E você vai revelar que foi o pecado que foi a causa da morte de Jesus. E por último, muito surpreendente, você vai dizer, e quem foi o assassino? Quem realmente matou Jesus? E eles vão dizer, foi Judas, foi Pilatos. E você vai revelar que foi você. Isso é muito surpreendente, isso toca o coração deles. Eles vão ficar muito surpresos em saber que eles fazem parte disso. Que não foi Pilatos, Pedro e os romanos ou o Sinédrio. Foram todos nós que tiramos a vida de Cristo. E para complementar a decoração, nós temos aqui algumas sugestões. Você pode utilizar uma fita zebrada para dar esse aspecto de cena do crime. Um tecido manchado com corante. Uma coroa de espinhos. Você pode também utilizar um chicote. Uma bacia com água, que representa a covardia de Pilatos. Também temos aqui moedas feitas de papel, plastificadas, que representa a venda de Jesus, né, por Judas. Aqui também o nosso quadro, nós fizemos ele de papel craft e isopor. Nele, quando você terminar todos os dias, que você colocar todos os personagens, os suspeitos, né, os locais e os itens que foram utilizados e desvendar o mistério, né, deste dia, você pode pegar um barbante e traçar uma linha, simbolizando que o mistério foi concluído. Aqui também nós utilizamos um TNT de fundo de tijolinho. Também, professor, você pode utilizar uma roupa que simboliza o detetive, né? Um chapéu, você pode utilizar uma lupa, um casaco, um óculos, elementos que possam caracterizar você como um detetive. E por fim, o mais importante, monte uma cruz no centro da sala.
Dê a cada adolescente um papel com a frase: Jesus morreu por mim. Peça que eles escrevam algo que os afasta de Deus, o seu pecado, algo que tenha atrapalhado sua vida. E que eles coloquem esse papel aqui, pregado na cruz, de uma forma simbólica. Pode ser com um adesivo ou pode ser aos pés da cruz também. Termine com uma música, uma oração, enfatizando o amor e o perdão de Deus na vida deles. Professores, agora é com vocês. Vocês serão guias dessa investigação. Cada pista, cada enigma, cada detalhe vai conduzir nossos adolescentes a um encontro com a maior verdade de todos os tempos. Eles vão descobrir que o verdadeiro mistério da cruz não está em como aconteceu, mas por quem aconteceu. Jesus é o centro de tudo. E ao final dessa jornada, queremos que cada adolescente possa dizer: eu também sou uma testemunha da cruz. Preparem seus materiais, preparem seus corações e as suas lentes de detetive, porque a missão vai começar e a verdade vai transformar vidas.